Irmãos, Páscoa. Páscoa é a celebração do evento, do acontecimento mais importante da história da humanidade. O mundo não foi mais o mesmo depois daquela sexta-feira em que Cristo se deixou morrer em nosso lugar. O mundo não foi mais o mesmo depois daquele domingo, de manhã cedinho, quando a pedra do sepulcro rolou, quando uma luz brilhante apareceu, quando um terremoto surgiu, quando Cristo ressurgiu. Então Jesus nasceu para morrer, Jesus morreu para tornar a viver. E é lindo assim o que Paulo diz em Romanos 14, por exemplo, versículo 9, que ele diz que foi exatamente para isso que Jesus tanto morreu quanto tornou a viver, para que dessa forma ele pudesse ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Porque às vezes a gente sempre diz, Jesus morreu por mim, mas ele não só morreu por mim, mas ele também ressuscitou por mim. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Em primeiro lugar, então, eu queria dizer que a morte de Jesus ela trouxe como resultado para nós o fato da gente estar livre da condenação. Eu e você estamos livres da condenação por causa da morte de Jesus. Algumas mortes elas trazem resultados benéficos. Você deve conhecer casos assim de famílias que se uniram depois que alguém partiu. Às vezes a morte de alguém pode trazer a conversão de uma pessoa, sabia? Às vezes a morte traz como benefício assim, um despertamento para uma ação. Eu me lembro do texto da morte de Estevão, capítulo 7 do livro de Atos, que depois que Estevão morreu, uma perseguição muito grande começou na igreja, e a partir disso eles expandiram na pregação do evangelho. Existem alguns casos também, é verdade, que a morte de alguém traz um descanso. Então a morte, por vários aspectos, ela pode ser entendida como ela traz alguns benefícios. E se a morte de uma pessoa qualquer pode trazer essa porção de benefícios dos quais falamos, imaginemos a morte de Jesus. Imaginemos a morte de Jesus. Queridos, quantos e quantos e quantos benefícios existem a partir da morte de Jesus. E um deles, como destacado aqui nesse texto, que nós lemos, é a libertação da condenação do pecado. Por exemplo, eu pequei e a lei diz que pecou, morreu. Todo pecado tem que trazer derramamento de sangue, certo? Aí eu pequei hoje de manhã, pequei ontem, vou pecar amanhã. Eu sou um pecador. Aí a lei vem e me cobra o sangue derramado. Josué, vi que você pecou, rapaz. Você fez o que não devia, você falou o que não devia, você teve sentimentos ruins, você pensou coisa errada, você foi omisso nisso, naquilo, e aí você vai ter que pagar, cara. O pecado tem que trazer a morte. Cadê o sangue derramado? E aí eu teria que morrer. Mas aí eu pego e falo assim, não, mas alguém já morreu por mim. Ah, lei, é sangue derramado que você quer? Então tá aqui. Eu te apresento o sangue derramado. Não o meu, mas o de Cristo. E aí a lei vem e não mais me condena, porque a lei pede um sangue derramado de uma pessoa. E eu apresento o sangue derramado do Cristo ressurreto. O pecado me torna devedor. A Bíblia diz que nós devemos a Deus por causa do nosso pecado. E convenhamos, é uma dívida muito grande, é uma dívida até impagável por nós. E aí a lei vem então diante de mim e diz assim, olha, você está me devendo e eu quero receber hoje. De hoje não passa, você tem que me pagar. E aí eu estou com a nota, está lá tudo escrito, e eu não tenho como pagar. E agora, o que eu faço? Aí quando eu olho direitinho assim, eu vejo que tem um carimbo naquela minha nota de dívida. Tem um carimbo. Alguém carimbou assim, ó, pago, quitado. Aí eu pego, mostro para a lei, olha, eu até devo, até devia, mas alguém pagou a minha dívida. Eu não devo mais. Eu não devo mais, porque Jesus pagou. A lei me diz que eu sou inimiga de Deus, porque o pecado me faz inimigo. E aí a lei vem e fala assim, Josué, você não tem condição nenhuma de passar a eternidade com Deus porque você é inimigo dele. Aí de repente Deus aparece e fala assim, Josué, meu amigo. Aí a lei olha, ué, mas como é que Deus chamou Josué de amigo? Eles não eram inimigos? Nós éramos. Mas Jesus entrou no meio da minha relação com Deus e fez as pazes com a gente. Jesus entrou no meio da minha relação, do meu contato com Deus, e ele promoveu a reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, lá em 2 Coríntios 5. Então Deus quis fazer as pazes conosco, ele mandou Jesus. Jesus entrou entre eu e Deus, sabe? Entre nós e Deus. Ele fez as pazes.
Ele fez as pazes. E aí, antes eu era inimigo, agora eu não sou mais. Então eu estou livre dessa questão da condenação de ser inimigo de Deus. Antes eu não era filho, eu era só criatura. E aí chega na hora assim da herança, né, da divisão assim das recompensas, eu chego para perto. Aí a lei olha para mim e fala assim, ó, você não tem direito nenhum, cara, porque você não é filho. E só os filhos é que são herdeiros. Aí Deus olha para mim e fala assim, vem cá, meu filho. Aí a lei olha e não entende nada. Ué, mas você era só criatura, você não era filho. Como assim? Deus está chamando você de filho? E aí Deus diz, mas porque em Jesus eu os adotei. E agora eles são meus filhos. E a Bíblia diz nesse mesmo Romanos 8, que nós somos filhos de Deus e passamos, já que somos filhos, passamos a ser herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é que com Cristo padecemos, para que com Cristo também sejamos glorificados. Quer dizer, eu passo a herdar as coisas que Deus tem para oferecer porque eu sou filho dele. Aí a lei não tem mais condição de dizer que eu não tenho direito porque agora eu sou filho. Porque agora eu sou filho de Deus. A lei chega para mim e apresenta o seguinte, olha, a sua sentença é a condenação. Você está condenado. Não tem jeito para você. Você é pecador. Você está condenado. Você vai para o inferno. Você merece o inferno. E aí Deus olha assim para a lei e fala assim, não, mas ele está absolvido. Mas ele não é justo, mas ele foi justificado. Porque alguém foi justo. E aí a lei pode dizer, mas Josué é culpado. E aí Deus pega e diz, não, mas a culpa que estava em Josué eu lancei sobre Jesus. E a justiça que era de Jesus eu imputei em Josué. E aí, agora, aquele que não tinha pecado, segundo aos Coríntios 5, 21, Deus fez ele pecado em nosso lugar para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É a famosa justificação, é um dos aspectos mais lindos da salvação. Nós somos declarados justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. O nosso pecado é jogado em cima de Jesus, a justiça de Jesus é lançada sobre nós, e aí nós somos absolvidos. E aí nós somos livres da condenação, não por mérito nosso, mas por mérito único e exclusivo de Jesus. Aleluia, né, irmãos? A morte de Jesus trouxe para nós essa porção assim de bênçãos, a morte de Jesus trouxe para nós a libertação da condenação. No dia do juízo, Satanás vai chegar diante de Deus e apresentar provas contra mim. Tudo que me incrimina, tudo que me condena, tudo que me faz digno do inferno. Eu não tenho medo dessas coisas que possam acontecer. Eu não tenho medo de que o juiz possa ser comprado, de que alguém possa pagar caro para que o juiz possa condenar alguém em favor do outro e tal. Eu não tenho medo de nada disso, porque nada disso vai me assustar. Porque a morte de Jesus já garantiu para mim uma sentença que é irrevogável. A morte de Jesus já garantiu para mim que eu não serei condenado, que eu estou livre da condenação. A morte de Jesus já garantiu para mim que eu estou absolvido, que eu estou livre, que eu não serei condenado. Amém?